Rapaz, e o Matheus França, hein? Será que merece uma renovação no seu empréstimo, pelo menos até o final do ano? Ou essa atuação de ontem serve para o torcedor guardar na lembrança de um jogador que teve aqui e no seu período de empréstimo não jogou absolutamente nada até a noite de ontem? É claro que nós vamos falar do melhor jogador da partida, vamos falar da sua família comemorando essa atuação, vamos falar também do segundo tempo do Vasco, que mais uma vez foi muito superior ao primeiro tempo contra o Audax Italiano. Vamos falar dessa liderança do grupo G culposa, tá? Uma liderança culposa porque, olha, o Renato deve estar desesperado. Já viu aquele relacionamento que quanto mais você quer se livrar dele, mais envolvido você fica? É exatamente o Renato Gaúcho, o Vasco da Gama, com a Copa Sul-Americana. Vamos falar muito aqui também de Spinelli, vamos falar de Marinho Nestroça, vamos falar da molecada da base, vamos falar do Renato Gaúcho ali convocando a torcida para o jogo contra o Atlético Paranaense e vamos falar também de Campeonato Brasileiro. Logo após a vinheta, você cola comigo aqui, porque o que não falta é resenha, comemorações e opiniões desse Vasco que, rapaz, não desiste, sabe, de ser o time da virada, de ser o time do amor, e ontem virou mais uma. Voltamos aqui, Leonardo, canal na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 113 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário. Para você que acabou de chegar, muito obrigado pela sua inscrição. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. Para quem está sempre comigo aqui e está naquela campanha dos likes, devido à nossa punição, já atravessamos a punição do YouTube, 2 strikes, tá? Estávamos com 2 strikes, muito perto de perder o canal. Graças a Deus acabou, mas ainda estamos na blacklist do YouTube, tanto que dificilmente você vai ver um vídeo meu na tela principal aí da plataforma quando você abre o YouTube. Se você, por acaso, tem o meu vídeo exposto aí agora na tela principal, quando abriu eu estava ali, não esqueça de comentar aqui, tá? Só para a gente poder ter um filtro, para ver se isso está se dissolvendo ou se eu ainda continuo sendo boicotado. Uma outra coisa, para você que veio pelas notificações, deixa um comentário aqui também. Para você que colou aqui, porque foi atrás dos nossos vídeos, porque está acostumado, deixa aqui também. Léo, não fui notificado, não apareceu nada, mas eu vim atrás dos vídeos. E outra coisa, não esqueça de deixar o like, tá, galera? É muito importante para a gente mostrar para o YouTube que o canal está aqui, sabe, trabalhando todos os dias e vocês estão curtindo o nosso trabalho. Para quem se inscreveu, não esqueça, tá? 2 vídeos por dia e também 2 lives. Agora, sem mais delongas, vamos para aquilo que interessa, porque o Vasco da Gama ontem foi jogar a Sul-Americana. Quem diria, hein? Esse homem foi o protagonista da virada do Vasco da Gama, foi o principal jogador. Depois que o Matheus França entrou, o Vasco mudou a forma de jogar, ele entrou muito bem, entrou ali no lugar do JP, teve também outras alterações que foram importantes, como a do próprio Ramon Rick, que vem atuando muito bem no lugar do Tietê. Esses 2 meninos deram uma dinâmica melhor ao Vasco da Gama. O Vasco ele consegue ali o seu empate através de um pênalti, onde o Spinelli sofreu o pênalti, ele bateu, ele converteu numa belíssima jogada do PH. Sobre a jogada do PH, no vídeo da tarde eu vou falar sobre ela, porque me lembrou, né, aquele PH que eu coloquei até o nome da plaquinha aqui de 100 mil, o nome do PH, que era um jogador que era agudo, um jogador que não tinha medo do 1 contra 1, um jogador veloz. E ontem, ainda sabe, no contra-ataque que o Vasco puxou, o PH só faltou fazer chover. E me deu saudades, tá, do PH, tendo em vista que eu acho que hoje o Puma, ele é o titular da posição, porque também só foi esse lance do PH, na minha opinião, ainda está bem abaixo. Mas voltando a falar do Matheus França, que é o que interessa, tá aí, ó,
a galera comemorando aqui primeiro o gol de empate. Deixa eu atualizar aqui, galera. Eu não consigo pausar, né? Se eu não pausar aqui, provavelmente a Conmebol vai me dar aqui uma reivindicação de direitos autorais. Só um minuto. Assim o Spinelli bateu o pênalti, vou até aumentar, que dá para me aumentar aqui. Mas o Spinelli ele deu-lhe uma pancada no meio do gol. Para mim foi um belo gol do Spinelli de pênalti, seguro, tá? Com convicção. E o Spinelli tem personalidade, né, galera? O que vocês acharam da atuação do Spinelli ontem? Deixa aqui no comentário. Pra bola aí, Spinelli! Que pancada, né, meu irmão? Você tá maluco, né? Bateu com raiva na cara da bola. Vasco empatava o jogo aqui e, no caso, o Vasco viraria depois com uma bela jogada do Matheus França, uma tabela, ele consegue ali, sabe, iludir a marcação no meio campo, ele abre espaço, ele recebe na frente, conclui e o Vasco vira o jogo. Mas tá aí o Spinelli, né? Ó. E, cara, tem gente que fala que o Spinelli é feio, às vezes eu fico em dúvida. Pra você, o Spinelli é feio ou é bonito? Aí, ó. O Spina, né? Todo mundo comemorando o empate do Vasco, ele também comemorando. Tá muito próximo aí de ser papai o Spinelli, tá? Vou só trazer um pouco mais pra cá. Aí, ó. Mano, foi uma... Olha a bola correndo na rede. Ó. Rapaz, foi uma pancada, hein? Muito corajosa essa batida dele. Também se dá ruim, estoura na trave e volta lá no meio campo. Mas, tipo, essa história não começou com o Vasco virando o jogo, não, tá? Essa história começou com o Vasco dando um gol, porque, na verdade, o Audax Italiano não fez gol nenhum no Vasco. O Vasco fez os 3 gols. E esse gol contra aqui é algo absurdo, galera. Quinta participação na... Ó, olha isso aqui, gente, na boa. Vou aumentar aqui, ó. Sul-Americano Audax. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Os trapalhões, cara. Olha a bola de novo recuada. Isso é loucura, né? O Vasco, ele, ali com aproximadamente 4 minutos, mete esse gol contra. E aí tem o gol do Spinelli. E depois vem a virada do Vasco da Gama, numa belíssima jogada do Matheus França, que eu vou deixar aqui em câmera lenta, que eu quero comentar isso daqui. E como eu disse, o Matheus França, ele entrou no segundo tempo, logo no início, sabe? Ali o interino do Vasco, o Salles, ele não demorou a mexer, ele vem para cima do time do Audax, o Vasco precisava do resultado, mesmo jogando com um time misto, o Vasco conseguiu esse resultado e muito se dá também pelas alterações. Alterações essas que melhoraram muito o Vasco. E como eu já disse aqui, não quero ser repetitivo, o Matheus França, para mim, foi um dos grandes responsáveis por essa virada, tá? Entrou bem demais no jogo. Ele de novo. E aqui o comentarista está falando, né, que ele tinha entrado bem demais no jogo. Aí ele tabela com o Nuno, e detalhe, mais uma assistência do Nuno. Mesmo o Nuno fazendo uma grande partida, o Nuno Moreira é o Nuno Moreira, né, gente? Aí, ó. E aí o Matheus França, ele faz o seu primeiro gol do Vasco, e ele acaba se tornando ali o craque do jogo, o craque da partida. Inclusive, ele foi eleito, tá? Eu acho até pela Conmebol como o homem da partida. Aqui já é a comemoração da família do Matheus França. A sua esposa que está grávida. Eu sirvo um Deus que é. Botou um louvor ali para poder registrar esse momento. Elas estavam ali, né? No caso, a família estava ali comemorando o gol do Matheus França. Matheus França esse, e volta para o Rio de Janeiro. Eu acho que ele volta com uma certa moral. Mas eu queria saber de vocês, e aí? Será que ainda tem esperança? Vai que o Matheus França joga muita bola também contra o Atlético Paranaense. Eu acho que o Renato vai dar mais uma chance a ele. Vai que nesse finalzinho, antes da parada para a Copa do Mundo, o Matheus França faz 4 jogos de brasileiro, jogos de Copa do Brasil que vem a convencer. Lembrando que o Vasco ainda tem mais 8 jogos, tá? Antes da parada para a Copa do Mundo. E aí? Se o Matheus França começar a evoluir igual o Thiago Mendes, o Vasco tem que renovar pelo menos até o final do ano, ou serve só para guardar na lembrança, porque corre o risco, tá, dele bater na Inglaterra e ele voltar e jogar aqui por outro clube do Brasil. Qual é a sua opinião sobre o Matheus França? Porque, né, cara, além do Matheus França, essa molecada teve lá muitos pela primeira vez, outros não, mas esse menino aqui, ó, esse garoto aqui, ó, que tá aqui, ó,
Esse aqui, ó, do lado do Zuccarello. O Zuccarello também entrou e quase meteu um gol ontem. Para mim, de todos, o melhor é o Ramon, tá? O Avelar também foi bem, mas o Ramon Henrique é diferente, cara. Eu acho que ele tá mais pronto. Na sua opinião, Ramon Henrique tá pronto? Tá acima do Tietê? Olha aí, ó, ó o Avelar. Meu Deus. Cara, é o Avelar ou o Zuccarello? Esse aqui eu acho que é o Zuccarello, cara. É porque a imagem tá bem turva aqui, eu já sou meio cegueta. Mas deixa na sua opinião, eu não me lembro desse lance aqui, cara. Eu já tava programando a live nesse momento. Mas olha essa jogada aí do moleque, mano. Olha a diferença de velocidade, sabe? Para poder ali passar pelos adversários sem sofrer. Vou te contar uma coisa, rapaz. Que diferença que faz. E eu quero trazer também aqui, ó, essa arrancada aqui do Vasco. São os bugs do X, não tem jeito. Eita, olha essa arrancada aqui, galera, ó. Lance do Audax italiano. E aí temos aqui, né? Spinelli, Nuno Moreira, Matheus França, PH. Quem vai ganhar na corrida? Olha o Spinelli, mano, correndo. Aí o Renato fala que o Spinelli é lento. Olha o Spinelli. Olha o Spinelli. Já tá lá dentro da área. Pra mim, quem ganhou ali foi o Spinelli, tá? E o Piton me perde um gol incrível, né, cara? Se o Piton toca a bola aqui pro lado, olha onde tava o Marino, mano. Era só o Piton rolar e vem na perna boa do Piton, mano. O Piton é muito... O Piton, pra mim, ontem foi o pior jogador do Vasco, tá? Tendo em vista que o Tietchan, pra mim, não entrou em campo, mas de todos que jogaram os dois tempos, o Piton foi o pior, sabe? O Piton, ele sai ali, sabe, na metade do segundo tempo e entra o Avelar, mas, meu Deus do céu. Olha aqui, o PH toca a bola. Olha o Piton, era só rolar. Cara, olha, gente do céu. É muita falta de cognitivo. E o jogador do Audax Italiano tá na frente dele. Tanto que ele consegue tirar a bola. Vai, Piton, chuta. Ele chutar a bola em cima do cara. Ó. Meu Deus do céu. Era só rolar a bola ali. O Inestrosa, que fez uma boa partida, quase meteu um golaço. E aí, sobre o Inestrosa, a pergunta que eu te faço, a esperança? Eu acho que o Inestrosa jogou bem, tá? Não foi uma baita de uma partida, mas foi bem melhor daquilo que ele vinha apresentando. E detalhe, isso é contra qualquer adversário. Ah, Léo, mas aí também o Audax italiano. Cara, o Inestrosa vem mal há muito tempo contra qualquer um. Se botasse o time de moleque aí sub-15 na tua rua, o Inestrosa não ia conseguir jogar com a camisa do Vasco. E ontem ele conseguiu performar. E em falar em performance, e aí, galera? Sul-Americana 25, Sul-Americana 26. Diniz, né? 4 jogos, 1 vitória. Aí vem o Tiger hoje. Pô, para com isso. Chamou o Salles de Tiger hoje. Vamos lá, 3 jogos e 2 vitórias. E eu acho que o Vasco vai se classificar em primeiro desse grupo. Agora, sobre o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho chega a 15 jogos nessa terceira passagem pelo Vasco. 7 vitórias, 4 de viradas, inclusive é de ontem, porque, por mais que seja o interino, o técnico é o Renato Gaúcho. 5 empates e 3 derrotas. Aproveitamento de 57% do senhor Renato Gaúcho. Eu queria saber como é que vocês enxergam aí essa passagem do Renato. Deixa eu voltar para cá, né? Não tem jeito. Clicou, mudou a tela, a gente vai voltar. Eu queria saber, são 25 gols marcados e 18 gols sofridos. Aproveitamento de G5 no Brasileiro, desde que ele chegou. Líder do grupo G da Sul-Americana e classificação encaminhada na Copa do Brasil. Esse é o senhor Renato Portaluppi. E sobre o Vasco da Gama, ó, a próxima rodada da Sul-Americana ganhou contornos mais decisivos. Isso porque o Olímpia venceu o Barracas Central de virada nos acréscimos e igualou os 7 pontos do Vasco no grupo G da competição. O Cruz-Maltino é o líder pelo critério de desempate. Olímpia e Vasco se enfrentam no dia 20 de maio, nos Defensores del Chaco, onde uma vitória para qualquer um dos lados deve definir o primeiro lugar do grupo. Olha, interessante isso aqui, hein? Vai ser um baita de um jogo.
E eu não ligo se o Vasco empatar para decidir a liderança do grupo contra o Barracas Central dentro de São Januário. Lembrando que, como já foi dito aqui pela matéria, o Vasco é o líder do grupo G com 7 pontos. Olímpia vem em seguida com 7 pontos, mas o saldo 0. O Audax Italiano, 4 pontos. E o Barracas Central, que para mim, tá, se despede da competição. Eu acho que não consegue mais se classificar nem o segundo. É o último colocado com 3 pontos. Lembrando que o Vasco, né, passou mais ou menos por esse beco aí e conseguiu se recuperar bem, principalmente dentro de casa, contra o próprio Olímpia, onde sapecou o Olímpia, e agora foi lá jogar contra o Audax Italiano e venceu de virada. E o Renato Gaúcho vem para essa convocação aqui do torcedor do Vasco para a partida contra o Atlético Paranaense no domingo. Lembrando que o Vasco precisa vencer o Atlético Paranaense. Não tem jeito, galera. Eu espero que o Renato não venha fazer o que ele fez contra o Flamengo, que ele fez contra o Corinthians, que ele venha insistir com o Brenner, que ele venha insistir com o DVD e até com o PH, tá? O PH não é titular dessa parte, tipo assim, dessa equipe hoje. O PH, ele pode até tomar a vaga do Pumita, mas nesse momento o titular é o Puma. Fala, galera, hoje nós enfrentamos o Audax, mais um adversário nosso da Sul-Americana. Não fizemos um primeiro tempo muito bom, mas corrigimos algumas coisas no intervalo do jogo. A equipe voltou com outro propósito e conseguimos uma virada muito boa, até porque a gente conseguiu mais 3 pontos e a gente continuou na liderança da competição. E o time teve muito bem no segundo tempo. Os garotos entraram, nos ajudaram bastante. Eu gosto de trabalhar com garotos, mesclamos e eles nos ajudaram. Seguimos o trabalho e a partir da manhã agora a gente já pensa em Campeonato Brasileiro novamente, que nós temos o Atlético Paranaense pela frente no domingo. Conto com a presença de vocês em massa em São Januário. Está convocado, eu acho que a torcida vai colar. O jogo é às 20h30 e nós estaremos aqui para um baita pré-jogo e para um baita pós-jogo direto de São Januário, da sala de imprensa, da zona mista, sem contar os nossos comentários. E como eu disse, o Vasco tem que vencer. Para isso, Cuiabano deve voltar a ser relacionado pelo Vasco para a partida contra o Atlético Paranaense no próximo domingo, dia 10. Diante deste cenário, Lucas Piton viajou com a delegação para o Chile e será titular no confronto, ou foi titular no confronto contra o Audax Italiano. Quem deve de voltar ao time titular também é o Andrés Gomes. Não tem como o Nuno ser titular hoje, nem Nuno, nem Brenner, nem DVD, nem ninguém. Hoje ainda é o Colômbia. O Colômbia é muito titular desse time. E aqui está a tabela do campeonato. Como eu disse, ó, vai estar na 13ª colocação. Se vencer, vai a 20 pontos, e aí entra aqui nesse bolo de novo, tá? Para G6 e G8. Agora, meu irmão, se perder, olha aqui o Corinthians, 15 pontos na 17ª colocação, é o primeiro ali da zona de rebaixamento. Então o Vasco tem que fazer o dever de casa, tem que bater o Atlético Paranaense, que hoje vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. Os caras estão com 23 pontos. Ou seja, né, o Vasco está a 3 pontos aqui do bolo, entre o 7º e o 8º, que é o Curitiba, com 19 pontos. Estagnou também com 19 pontos. E também, olhando o outro cenário, está a 2 pontos fora da zona de rebaixamento. Então, que no domingo o Vasco da Gama está aí, ó. Para você que quer saber do horário, no domingo o Vasco da Gama pegue o senhor Atlético Paranaense. Eu não acho que é rival do Vasco, mas é um time que sempre complica, sabe? Sempre aí a imprensa tenta criar uma rivalidade, principalmente a imprensa lá do Paraná, mas que o Vasco bata o Atlético, chegue aos seus 20 pontos, porque a gente não pode nem sonhar de dar mole dentro de casa. Beleza? Videozinho tranquilinho para falar da vitória do Vasco, para falar dessas projeções da Sul-Americana, para falar sobre a projeção também do Campeonato Brasileiro e para falar dos jogadores, igual o Matheus França, que para mim se destacou. Para mim, os melhores do Vasco foram o Matheus França, que entrou no segundo tempo, o Ramon Henrique também jogou bem, o Barros, né? O Barros
fez aquela partida ok de sempre dele. É até o mais do mesmo falar do Barros aqui. Eu acho que o Inestrosa, ele foi bem no jogo, e o Spinelli, né, cara? O Spinelli, aquele cara... E detalhe, o Spinelli quase que meteu um gol de cabeça, é um cara que incomoda demais dentro da área, abre espaço, cria, sabe, várias situações de jogo, é um cara que briga, que luta. O Spinelli, para mim, hoje também é outro cara que é titular e é injustiçado pelo Renato. E falta de velocidade, ficou provado que não é, né, galera? O arranque aí do Spinelli já no segundo tempo, no contra-ataque do Vasco, o Lucas Piton me perde, meu irmão. Olha, esse daí, para mim, o Avelar hoje está na frente dele. Assim como o Ramon Rick está na frente do Tietê. Eu tô metendo no meu pé. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Agora eu vou, né, dar uma descansada. 11 da manhã estarei aqui na live, tá? Temos algumas mudanças aqui no canal que vocês vão ficar sabendo. Se você quiser saber, você que é fofoqueiro, 11 da manhã, beleza? Fiquem com Deus. Papai do céu abençoe você, a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Tenha um dia de vitórias. Eu profetizo na sua vida um dia de vitórias, um dia de portas abertas, um dia de reconciliação familiar, um dia de harmonia no seu lar, de comunhão, no nome do Senhor Jesus. Fui, galera!